O cemitério de Maple Hill, na cidade de Huntsville, Alabama, é diferente de qualquer outro cemitério. Quem construiria um parquinho infantil no meio de covas e, consequentemente, dos mortos? Sejam muito bem-vindos ao canal A Lei das Bruxas. Se puder, já deixa o like, se inscreve e vamos para a história. O cemitério Maple Hill é o maior e mais antigo cemitério do estado norte-americano do Alabama. Ele foi fundado em 1822. A cidade de Huntsville, primeiramente, comprou 2 hectares da terra de Leroy Pope, um dos primeiros colonos da cidade e apelidado de Pai de Huntsville. Claro que ele também está enterrado no cemitério. Agora a área se estende por 100 hectares e tem mais de 80 mil pessoas enterradas lá. Além de cemitério, o lugar parece ser um museu. Os visitantes aprendem muito sobre a história do estado. Encontram muitos monumentos e estátuas de características históricas. Apesar de ser difícil documentar quem foi, é dito que o primeiro sepultamento foi realizado ainda em 1822. Lá, além de pessoas comuns, também estão enterradas personalidades influentes, como, por exemplo, 5 ex-governadores do estado. Um deles é Thomas Bibb. Outras pessoas notáveis enterradas em Maple Hill são Albert Erskine. Ele foi magnata e presidente da Studebaker Motors. Também podemos encontrar o túmulo de Don Mischer, ex-jogador da Major League Baseball. Começando por William Bibb, que era um rico dono de plantação. Morreu em 1839, após cair de um cavalo. Ele foi enterrado em algum lugar atrás de sua plantação, conhecida como Bela Mina. Mas depois, o corpo dele foi exumado e transferido para o Maple Hill. Parece que o ex-governador não é feliz no lugar onde foi enterrado posteriormente, porque existem relatos de que, em noite de lua cheia, o espectro de uma carruagem com 2 cavalos brancos é dirigida por William Bibb, buscando pelo portão de saída do cemitério, desejando voltar para as suas plantações. Outra presença frequentemente vista no cemitério é a de Philip Flanagan. Ele foi o segundo marido de uma mulher chamada Elizabeth Gibbons, também conhecida como Viúva Negra de Hazel Green. Os rumores é de que ela matou 6 maridos, o que faria dela um dos serial killers dos Estados Unidos. Philip viveu por apenas 6 meses depois do casamento. Tinha uma saúde excelente, mas morreu inexplicavelmente com a idade de 34 para 35 anos em 1931. Os outros maridos de Elizabeth, depois de Philip, tiveram mortes similares. O corpo de Philip Flanagan está na parte mais antiga do cemitério, e ele é geralmente visto vagando, buscando entender se ele está morto e como haveria morrido. É dito ainda que a viúva cometeu um erro ortográfico no nome do marido quando foi colocado na lápide. O tenente-coronel William Handley morreu aos 29 anos devido a um ferimento sofrido na cabeça em uma queda de cavalo, enquanto patrulhava o rio Tennessee perto de Triana, Alabama. Cavalgando a galope, ele atingiu um galho baixo, ficou gravemente ferido, mas tinha supostamente se recuperado, tanto que chegou a retornar ao regime em Atlanta. Mas em uma manhã, enquanto ele estava calçando sua bota, um coágulo de sangue no cérebro o matou. Quem já viu, disse que o espírito do coronel costuma ficar de pé perto do escritório do cemitério, usando o uniforme do exército. Alguns dizem que, apesar do espírito olhar quem passa por ele, ele não costuma se comunicar. Outros dizem que ele faz um simples e breve cumprimento com a cabeça. O coronel parece ser uma das aparições mais vistas no cemitério, e ele está sempre na companhia de seu pai, que é visto em pé logo atrás dele. Albert Erskine foi um industrial e presidente da Studebaker Corporation, uma empresa de carros. Dizem que ele literalmente guiou a empresa dos dias de cavalo e charrete para a posição de uma grande produtora de automóveis modernos. O Hotel Erskine, em Huntsville, foi nomeado em sua homenagem. Ele doou a entrada de pedra do Maple Hill em memória de sua mãe, Sue Rigland Erskine, em 1916, para quem ele mandou construir o túmulo que você está vendo na imagem. Esse acabaria sendo também o seu próprio túmulo, já que ele acabaria se matando com um tiro no peito em 1933, aos 63 anos, em sua mansão em Indiana.
depois que sua empresa faliu e ele perdeu toda a sua fortuna. Dizem que o espírito dele vaga nas proximidades do túmulo e também já foi visto no hotel com seu nome, assim como em sua antiga mansão. Mary Bibb foi esposa de William Bibb. Ela morreu em 1835, logo após o seu casamento. Foi acidentalmente envenenada por sua babá, que confundiu o veneno com o remédio que Bibb deveria tomar. Ela foi enterrada com vestido de noiva. Além disso, dizem que ela foi colocada em seu túmulo, sentada em uma cadeira de balanço que ela adorava. Dizem que no silêncio do cemitério, se você chegar mais perto do mausoléu e prestar bem atenção, você vai conseguir ouvir a cadeira dela balançando em seu túmulo. Durante a Guerra Civil, o cemitério Maple Hill se tornou o local de sepultamento de centenas de soldados e oficiais, dos quais muitos foram enterrados lá como desconhecidos. Estima-se que cerca de 187 deles não foram identificados. A maioria deles estão enterrados na seção confederada, no lado norte. É um total de 6.000 soldados enterrados em Maple Hill. Um dos lugares também bastante movimentados do cemitério. Inclusive, é um dos lugares que alguns visitantes relatam uma profunda sensação de confusão, náusea, febre alta e sensação de estar caindo. Alguns médiums explicam que o caso com os fantasmas dos soldados é ainda mais delicado, porque eles tendem a permanecer com resíduos e confusões sobre informações do seu passado com mais facilidade. Muitos dos soldados enterrados em Maple Hill morreram não só por conta das guerras, mas por causa da epidemia de varíola e da febre tifoide de 1862 e 1863, que se espalhou pelas fileiras dos soldados da União. A grande mansão Calhoun, em Huntsville, foi o lugar onde abrigaram os soldados doentes. Naquela época, um soldado sofrendo de delírio devido à febre alta pulou da janela do terceiro andar do prédio. Ele não sobreviveu. Aqueles que testemunharam o evento descreveram o soldado como fora de si. As pessoas ao seu redor estavam com medo de pegar a doença e relutavam tocar em seu corpo. Um médium que visitou o cemitério na área dos oficiais disse que o espírito de um soldado amputado perguntou a ele se ele sabia onde estavam os braços dele, e o médium respondeu que estavam enterrados em algum lugar. Tempos depois, começaram uma reforma dentro e embaixo de um prédio antigo, muito próximo à mansão Calhoun, que era o lugar onde os soldados ficavam no período em que estavam doentes. Enquanto cavavam um porão abaixo do piso, os trabalhadores encontraram vários ossos de braços e pernas com marcas de serra. Durante a Guerra Civil, o local era um terreno baldio, e por ser perto da mansão, parecia um bom lugar para descartar membros. Bom, a história da casa Calhoun não terminou aqui. Muita coisa ainda aconteceu relacionada a ela, mas isso é coisa para outro vídeo. Alguns relatos afirmam que a maioria das crianças enterradas no Maple Hill morreram pelas mãos de um sequestrador e assassino em meados do século XIX. Ele, por sua vez, abandonava os corpos dessas crianças ali nas proximidades do cemitério, aproximadamente na área onde o parque foi mais tarde situado, o que dá a entender que as terras eram usadas como um cemitério muito antes de serem oficialmente estabelecidas como um de fato, e que a ideia do parque foi para, de certa forma, trazer paz ao espírito dos pequenos vítimas do assassino. Não quer dizer que tudo isso não tenha realmente acontecido, mas nada dessa história foi de fato comprovado. A verdade que a história pode afirmar é que muitas das crianças enterradas ali, assim como os adultos, morreram devido à epidemia mundial que matou cerca de 50 milhões de pessoas em 1918, a gripe espanhola. A pandemia atingiu Huntsville de forma dura. É dito que os leitos hospitalares estavam completamente ocupados e, por conta disso, muitos pacientes tinham que se tratar em casa. Eles colocavam uma grande placa de quarentena nas portas. A doença acabou assolando famílias inteiras e era comum ver carroças levando corpos empilhados para o necrotério.
De acordo com o Departamento de Saúde Pública do Alabama, a primeira cidade a ser atingida pela doença foi Huntsville, em 25 de setembro de 1918. Em 10 dias, ela se espalhou para a população em geral. Na época, o Departamento de Saúde Pública do Alabama reportou a morte de 307 pessoas só em um espaço de tempo de 24 horas. Em 7 de outubro, o governador do Alabama, que na época era Charles Henderson, ordenou o fechamento de locais públicos em todo o estado, incluindo lojas, escolas e igrejas. Em 13 de outubro, já saía nos noticiários que apenas um médico e um farmacêutico permaneciam ilesos. Todos os médicos, farmacêuticos e balconistas de receita, exceto um, foram atingidos pela doença. E foi levantado um apelo angustiante por meio de telegramas, pedindo ajuda imediata para a cidade, que estava em situação de desespero. Não existia ao certo um número exato de crianças que morreram em Huntsville durante a pandemia, ou quantas foram enterradas em Maple Hill, mas supõe-se que o número está na casa das centenas. Conhecido hoje em dia como Dead Children's Playground, que em tradução é o Parque das Crianças Mortas, não existia antes do cemitério. Ele foi adicionado muito mais tarde e foi pensado como um lugar para as crianças ficarem brincando enquanto seus pais visitavam os túmulos de entes queridos. Acontece que existem relatos de que as crianças vivas que vão até o cemitério brincam no parque bem menos que as crianças que já residem fixamente no local. O parque fica em um ponto baixo do cemitério e é como qualquer outro se tirarmos alguns detalhes. Ele tem balanço, escorregador e trepa-trepa. A diferença é que o público desse parque é supostamente crianças que estão mortas. Alguns relatos sobre o parque afirmam que é possível ver os balanços se movendo sozinhos, além de risos e chamados feitos pelas crianças, mesmo não sendo possível ver nenhuma delas. Outro relato afirma ser possível ver orques ou figuras espectrais inexplicáveis dessas crianças, e quando não são realmente vistas, é possível senti-las correndo pela área do parque e até mesmo ver a poeira que se forma pelos passos apressados delas no chão. Isso acontece entre os horários de 22 da noite e 3 da manhã. O que dá ao parque um ar mais sombrio e curioso é o fato dele estar cercado pelo calcário, que acabou formando espécies de cavernas na área. A vegetação ao redor do parque também impede a iluminação natural do sol, deixando o ambiente mais frio, escuro e claustrofóbico. Em maio deste ano, 2024, aconteceu um tornado na cidade, trazendo tempestades severas. O Serviço Nacional de Meteorologia em Huntsville analisou os danos causados pelas tempestades em várias áreas do norte do Alabama, e um dos lugares atingidos foi o cemitério Maple Hill. Uma parede foi destruída. Além disso, cerca de 200 monumentos foram afetados. O cemitério foi fechado para visitas por alguns dias. Depois foi reaberto, mas alertando as pessoas dos riscos de visita durante esse período. A reconstrução de todas as áreas afetadas está prevista para ser concluída até o mês de outubro. Alguns grupos de voluntários que têm ido ao cemitério para ajudar na limpeza do lugar, removendo árvores caídas e outros perigos deixados pelo tornado, também aproveitam para prestar homenagens na área dos soldados, deixando bandeiras dos Estados Unidos em cada túmulo de cada um deles. Aproveitam também para envolver as crianças e ensinar sobre o patriotismo. Existe um evento muito conhecido para os moradores de Huntsville. É uma tradição chamada de Maple Hill Cemetery Stroll, que é basicamente um passeio que se faz no cemitério enquanto personagens fantasiados do passado de Huntsville, enterrados ali, atuam como se fossem eles. Contam suas histórias, falam sobre as ditas aparições e ainda se comunicam com o público, respondendo perguntas que porventura lhe fazem, além de compartilhar seu próprio ponto de vista da história. O mais interessante é que alguns atores são descendentes dos personagens que eles estão representando. Esse é um evento anual, acontece no mês de outubro, é um passeio gratuito, mas também aceitam doações que serão usadas na restauração de marcadores dos túmulos do cemitério.
Dizem que muitos dos eventos de aparições que foram contados aqui não acontecem apenas de noite, mas também em plena luz do dia. Basta ser o dia, a hora certa e você ter sido a pessoa escolhida para vivenciar essa experiência. É claro que para vivenciar algo do tipo, você precisa da estrutura mental correta e o espírito terrestre deve ter o desejo e a energia para se manifestar a você. Você pode escolher não desejar ver, mas não pode escolher ter ou não a energia. E aí, você acha que se fizesse uma visita ao Maple Hill, você acabaria vivendo essa experiência?